E aí, Borba? E aí, colegas? Para essa atividade do videobook, que era um livro que... A leitura de um livro não estaria relacionada a tema de aula, eu li um livro que chama Homo Deus, e na realidade não terminei ainda, tô em meio a esse livro, mas ele é interessante porque ele traz algumas provocações do que seriam os desafios, os grandes desafios da humanidade no século XXI. E aí, para isso, ele coloca... que no entendimento desse autor, que é o Yuval Noah, eu acho, um historiador israelense, então o que seriam grandes desafios que a humanidade teve no século XX? Não significa que esses desafios estão resolvidos, e três desafios que ele entende que a humanidade, né, ou três buscas que a humanidade potencialmente vai ter agora no século XXI. E aí, desses três desafios do século XX, estariam sobretudo mortes, né, e os efeitos da guerra, da fome e das doenças, que com o avanço científico, tecnológico, etc., isso não, obviamente não está exterminado, nós sabemos que não, mas se reduziu substancialmente. E aí, claro, para alguém que mora no Brasil e tem contato com uma realidade um pouco mais complicada, não de guerra, talvez não guerra entre países, mas a gente tem uma guerra dia a dia aqui no nosso país, tem fome, etc. Isso pode parecer até um pouco absurdo, mas tu colocar realmente numa perspectiva histórica, e o livro está bem fundamentado nisso, faz sentido. Ele cita um episódio, nem sabia, na França, em 1600 e poucos, em 2 anos morreu 20% da população, em decorrência de uma seca. Para a parte de doenças, a gente pode ter exemplo da peste negra, que aconteceu na Europa, talvez acho uma parte do Oriente Médio, enfim, foi algo foi brutal, né? E coisas em termos percentuais assim, muito piores. A própria colonização espanhola na América Latina ali, os antigos povos, enfim, astecas, etc. Com a chegada do Cortés lá, os índios são de quase 90% e não foi nem com guerra, foi com doença mesmo, porque não tinham conhecimento, não tinham imunidade para aguentar as doenças dos europeus. Guerra nem se fala, só a Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões de pessoas, a Segunda imagino que de 60 para cima, é um outro absurdo do século XX. Isso, eu acho que ele defende muito bem no livro que são problemas ainda existentes, problemas que a humanidade ainda tem que extinguir, né? Ou seja, desafios que a humanidade ainda tem que extinguir, mas eles cada vez mais, à medida que o tempo passa, eles estão ficando menos relevantes. Por exemplo, hoje morre mais gente por diabetes, por obesidade, do que por guerra e fome somados no mundo. Então, isso é super importante. E aí, como essas três perspectivas para o futuro, o autor defende que seriam a felicidade, bem provocação, né? A imortalidade, mas a gente pode também entender a imortalidade como a extensão da vida, talvez a extensão da mente, por conta até de coisas que já estão acontecendo. E por último, a divindade, que é decorrente, obviamente, desses dois, né? Da felicidade e da imortalidade. Mas, de novo, a provocação sempre parece absurda, mas quando tu lê o argumento do cara é muito bom. Que se tu colocares, por exemplo, deuses, sei lá, africanos, gregos, etc., boa parte das habilidades ou do que diferenciavam esses deuses do ser humano é algo que já acontece hoje, né? Viajar muito rapidamente, se deslocar muito rapidamente, ter alto poder de criação, alto poder de destruição, alto impacto de destruição, e assim segue o baile. O livro é recheado de exemplos. Eu tô achando uma leitura bem intrigante, bem interessante, assim, obviamente para criticar a visão desse autor, mas também para entender como que a gente está posicionado no meio disso, o que acontece com religião, né, com instituição
num mundo que as pessoas vivem 3, 4 vezes mais, ou num mundo que, sei lá, daqui um pouco não vai ter muita diferença entre a tua consciência orgânica ou uma consciência que vai ter elementos tecnológicos. Qual é o efeito de avanço cada vez maior, se por decorrência do mundo, né, tu, sei lá, tem alto índice de depressão, suicídio, etc. Mas, por outro lado, tu tens autoconhecimento químico e cada vez mais avançando, químico, bioquímico, sobre como curar doenças ou como estar num estado de consciência que afaste depressão e outras coisas, e qual é o efeito de não ter infelicidades, né? Pode se gerar um outro problema e assim por diante. Então, eu tô achando uma leitura bem proveitosa, eu recomendo, porque são inquietações interessantes e, enfim, pretendo concluir, não sei se essa semana ou na outra, e fica aqui então o meu videobook, meio incompleto, mas era isso. Um abraço, um abração para todos, bom resto de semestre.